Olá, pessoal. Meu nome é Jéssica Queiroz de Freitas. Faço mestrado em ortodontia na Faculdade de Odontologia de Bauru. E a professora Daniela Garibe nos deu a missão de fazermos um seminário sobre valores. Vou falar com vocês sobre o respeito. Mas afinal, o que é o respeito? O respeito, no dicionário, ele diz que é um sentimento que leva alguém a tratar as outras pessoas com grande atenção e profunda deferência, consideração ou reverência. A palavra respeito, ela vem do latim respectus, que significa olhar outra vez. Isso dá a ideia de que algo que se tenha feito seja valorizado e reconhecido. Na maioria dos idiomas, é dito que o respeito ele deve ser merecido. E a noção de respeito implica que pode ser aplicado para uma pessoa que fez algo certo. Pode ser também qualquer coisa afirmada no passado, como uma promessa, lei e acordo. O respeito, ele também é visto por muitos como uma forma positiva de obediência e cumprimento de algumas regras, como, por exemplo, o respeito às leis de município, estado ou país. E o ato de respeitar é demonstrar uma compaixão de forma positiva a uma pessoa ou religião. Na prática, pode ter o significado também de uma forma de prestação, de elogio, veneração e culto. Ele também pode ser analisado como uma forma de conduta ou ato que demonstre apreço ou consideração por algo ou alguém. E também pode ser usado para ressaltar as qualidades de outra pessoa. A importância do respeito. O respeito ele é considerado um valor universal, né, moral e universal. E ele é considerado universal porque ele está presente em quase todas as sociedades do mundo, assim como a liberdade, a igualdade, a educação e a justiça. E tendo a consciência de que o respeito ao próximo deve ser essencial no convívio social, ele pode ajudar a evitar as consequências desagradáveis e negativas que o conflito de diferentes valores morais ele pode provocar. E quando falamos em valores humanos, o respeito ele se torna um dos temas mais importantes para que haja uma boa interação social. Quando ele está presente, é possível que o indivíduo sinta empatia por alguém ou algo. A empatia também é um outro valor e ela anda muito junto com o respeito. Então, a pessoa que tem empatia é uma pessoa que pensa no próximo, que se coloca no lugar do outro, que respeita o outro. A gente também não pode esquecer que ao respeitar a decisão ou ação de outra pessoa, isso não quer dizer que você concorda plenamente com a atitude dela, mas que você consegue viver de forma respeitosa, sem confrontar ou discriminar ela por ter feito algo diferente das suas escolhas. Então, nós temos que respeitar também a opinião dos outros, as atitudes e as escolhas dos outros. E o respeito mútuo. Ele tem como definição o envolvimento de respeito entre duas pessoas ou um grupo. E ele pode ser considerado também um respeito recíproco. Ele é uma das bases principais para a boa convivência humana, podendo ser considerado algo essencial na construção de uma sociedade civil, na qual se tem a justiça e a educação com diferentes grupos sociais, econômicos, culturais e étnicos. Muitas religiões abordam o tema do respeito ao próximo porque o respeito mútuo representa uma das formas mais básicas e essenciais para uma convivência saudável. Então, é de extrema importância o respeito mútuo, principalmente entre religiões. Existem palavras que são sinônimos de respeito, como a consideração, a afeição, a reverência, o apreço, a estima e a saudação. Quanto ao respeito à diversidade, nós somos muitos e somos diversos, então somos muito diferentes uns dos outros, e nós temos que respeitar isso. Essa heterogeneidade, ela se manifesta nas diferenças de classes, de gênero, de etnia, religião, opção sexual, capacidades físicas e intelectuais. E o respeito à diversidade é a condição essencial para que se estabeleça uma inclusão social. E a valorização dessa singularidade de cada um, ela elimina o preconceito, a discriminação e a iniquidade social. Coloquei aqui alguns tipos de respeitos, né, importantes na nossa sociedade, e algumas frases, algumas curiosidades sobre os tipos de respeito. Então, o respeito entre religiões
Coloquei uma frase da ONU em 2016, num encontro entre religiosos, e disse que o respeito mútuo entre diferentes religiões e culturas é o alicerce para o mundo em paz. Então, o respeito entre as religiões realmente é imprescindível para que nós podemos respeitar um ou outro, a opinião do outro, a religião do outro, para que podemos viver em paz. O respeito à comunidade LGBT, coloquei aqui uma curiosidade, que o mundo celebra em 17 de maio o Dia do Combate à Homofobia. Isso aconteceu em 1990, que foi o dia onde a Organização Mundial da Saúde, a OMS, retirou a homossexualidade da lista de distúrbios mentais da Classificação Internacional de Doenças. Esse dia ele só foi instituído no Brasil apenas em 2010, às vésperas da 14ª Parada do Orgulho LGBT. Respeito e equidade de gêneros. Então, coloquei uma pesquisa aqui do Banco Mundial, de 2019, e analisou 10 anos de dados de 187 nações de desigualdade financeira, ilegal e outros fatores, como liberdade, circulação, liberdade de circulação, maternidade, violência doméstica e o direito de gerir ativos. Então, eles analisaram a equidade, né, entre gêneros sobre esses fatores. E apenas a Bélgica, a Dinamarca, a França, a Letônia, Luxemburgo e Suécia tiveram 100% de paridade entre os gêneros. O respeito entre etnias, coloquei uma frase de Nelson Mandela, um ícone do apartheid, ganhou o Prêmio Nobel da Paz, uma figura muito importante no mundo, foi uma figura muito importante, né? E ele disse que ninguém nasce odiando o outro pela cor de sua pele, ou por sua origem, ou sua religião. Para odiar, as pessoas elas precisam aprender. E se elas aprendem a odiar, elas também podem ser ensinadas a amar. Coloquei uma frase também de Madre Teresa de Calcutá, em relação ao respeito entre classes. Uma figura muito importante, né? De muita empatia, de respeito aos mais pobres, aos mais necessitados. Ela ajudava muito essas pessoas. E ela disse uma frase que não consideramos ter o direito de julgar os ricos. Não é uma luta de classes o que desejamos, mas o encontro entre as classes, o encontro no qual o rico salva o pobre e o pobre salva o rico. Imprescindível também o respeito aos idosos, e é urgente que a sociedade tenha consciência do respeito à terceira idade, mas que os idosos tenham uma vida digna em qualquer espaço público, em qualquer lar, em qualquer grupo social, sem precisar de lei ou campanha que o privilegie. Mas o respeito e a gratidão sejam sempre suficientes. Eu acho que isso é muito importante. Respeito e gratidão é de muita importância para os nossos idosos, as pessoas mais velhas. Eles merecem isso. Em relação ao respeito às pessoas deficientes, eu coloquei uma Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes, que foi aprovada em 1975 pela ONU. As pessoas deficientes têm o direito inerente de respeito por sua dignidade humana. Qualquer que seja a origem, natureza e gravidade de suas deficiências, eles têm os mesmos direitos fundamentais que seus concidadãos na mesma idade, o que implica, antes de tudo, o direito de desfrutar de uma vida decente, tão normal e plena quanto possível. Então, eles também merecem muito respeito, muita consideração. E, não mais importante, acho que a gente está realmente num momento, numa fase em que a natureza ela responde, está respondendo aos nossos atos, às nossas ações. Então, respeito aos animais e ao meio ambiente é de extrema importância. E coloquei uma frase do Greenpeace, que é quando a última árvore tiver caído, quando o último rio tiver secado, quando o último peixe for pescado, vocês vão entender que o dinheiro não se come. Então, a gente tem que respeitar muito a natureza, ao meio ambiente, ao nosso planeta. A gente precisa entender que ele está dando resposta sobre as nossas ações e a gente precisa controlar isso, a gente precisa entender o que a gente anda fazendo de errado, né? E o respeito, ele é um direito de todos. Ele é nosso direito, é um direito de cada um, mas nós também temos o dever de respeitar
todos também, né? Da mesma forma que nós temos o direito, nós temos o dever de respeitar. Para finalizar, coloquei uma frase do Dalai Lama, para que a gente sempre lembre dos 3 R's: o respeito por si mesmo, o respeito pelos outros e a responsabilidade pelas ações. Nós temos que nos respeitar, respeitar o nosso próximo, entender o nosso próximo e sermos responsáveis pelas nossas ações. E eu agradeço vocês, estou à disposição se precisarem. Obrigada, viu?